cara tá gravando. E eu tô indo embora aqui do amigo Sidney Novaes. Gravando, rodando, deixa eu ver aqui. Rodando. Bom, não vou publicar, né? Acredito que não. Vamos ver como vai ser aqui as viagens mentais, né? Olha, Volvo C40. Bonito, bicho, hein? Cadê o melhor salgadinho do mundo? É aqui, né? É aqui, ó. Aqui, melhor salgadinho do planeta Terra. Não faça isso, tá errado. Retorno aqui de um dia bem andado, né? Hoje fui para o Morumbi, trabalhei de manhã. Agora almocei, né? E vim pro Jaraguá aqui para Voit, né? As instalações da minha empresa estão dentro do complexo da Voit, no Jaraguá, lá no extremo Jaraguá. Aí participei de uma reunião relativamente grande, depois de uma reunião mais minimalista, eu, um gerente e a minha coordenadora de recursos humanos, de departamento pessoal. E aí na volta passei aqui no Sidney, porque eu licenciei o carro e comprei uma placa. Eu me lembro que eu estranhei o preço, 250 pau, porque eu dei uma batidinha na Meriva no ano passado. Aquele caso da mulher que apareceu na minha frente e tal, enfim, eu e ela estávamos errados. Eu ajudei ela lá a dar um tapa no carro dela. E aí ficou amassada a minha placa da frente, eu não gosto, eu acho feio. E aí agora que eu licenciei, eu pedi para fazer uma placa. E eu achei estranho de ser o mesmo preço do par de placas, né? Aí fui ver agora, o Sidney passou lá pra mim, pegou. Aí fui ver agora. Ô, polícia, tá fazendo zigue-zague, polícia. Aí fui ver agora, ele fez as duas, não fez uma só. Por isso, foi o mesmo preço, porque foi um par de placas. Enfim, então vim pra cá, fiquei batendo um papinho rápido com meu querido irmãozinho, camarada de longuíssima data, hein? Conheci o sujeito em 1988, no ano em que serviu o quartel. Sidney Novaes. Aí, ó, vamos publicar. Provavelmente eu já tenha feito algum vídeo falando do Sidney Novaes. Nos conhecemos no quartel, descobrimos que morávamos perto, nunca tínhamos nos visto. Não era a mesma vila, assim, sabe? Mesma rua, nada disso. Dava uns 500 metros no máximo, nem 500 metros, acho, da minha casa para a casa dele. Mas era outra parte ali do bairro. Ó, agora ela entrou na reserva.
combustível, hein? Talvez eu coloque agora. E ele tinha um carrinho, tinha um Fuscão a álcool, Fuscão branco. Dirigi várias vezes aquele Fuscão, nos tornamos amigos, ele me dava muita carona, às vezes para ir para o quartel, muitas vezes para voltar do quartel, a não ser quando não coincidia de que um estava de serviço, de guarda, o outro não, enfim. E nunca a gente teve um hiato aí de não nos falar, não nos ver, durante alguns meses, que foi o final, foi o ano de 90. Nós chegamos a ir no casamento de um sargento que morava também próximo da gente. Fomos juntos, eu, ele, o falecido e querido e saudoso Marcos Roberto Arnone, soldado 868 Arnone. Não, 848 Arnone, eu era 844, Claudino. Ambos os Marcos, e o Sidney 866. Mas o Sidney era o Novaes, né? E eu era o Claudino. A queridíssima mamãe, Dona Ruth, mamãe do Sidney, também saudosa, fofinha demais. Ela me chamava só de Claudino, acho que ela nunca me chamou de Marcos. Algumas vezes eu passei lá para falar alguma coisa, conversar alguma coisa com o Sidney, ou a gente sair para alguma coisa e ela me mandava entrar. Tomei café lá com eles, enfim. Começou como uma amizade do quartel, um colega que as ideias foram rolando e a gente foi se entendendo. E daqui a pouco faz 40 anos de amizade. Daqui a pouco, hein? Daqui a pouquinho. 2 aninhos. Em janeiro, menos de 2 aninhos, né? 1 ano e pouco. Pensar que a gente está quase em setembro já. Assustador, mas a gente já está quase em setembro. E ele o pai dele tinha uma oficina mecânica. Ele tinha noções de mecânica, sim, mas ele não trabalhava com isso. Quando nós nos conhecemos, ele era tipo um auxiliar administrativo de uma agência de viagens lá no centro de São Paulo. E aí esse hiato foi porque eu saí eu dei baixa no fim de janeiro de 89. Mas quando eu saí, ele havia sofrido um acidente de moto. Não foi lá, foi fazendo trilha, andando de moto com os amigos, com a turma dele. Ele caiu de moto e quebrou o braço. Foi relativamente grave, quebrou o braço em 2, 3 lugares. E aí não pode dar baixa. Meu ano foi especial, né? Era assim, o quartel funcionava normalmente com primeira baixa 20 de dezembro, segunda baixa 27 de janeiro e última baixa 31 de março. Era assim que funcionava. Naquele ano, claro, a mentalidade maravilhosa dos militares, né? A Luísa Erundina ganhou a eleição para prefeito. Oh, meu caceta! O carro tudo amassado já se explica sozinho, né? E resolveram que, não, a cidade corre risco, porque era a primeira vez que o PT ganhava uma eleição. E o meu quartel era, por conta do Comando Militar do Sudeste, o meu quartel era responsável pela segurança. Segurança, sim, segurança se tivesse uma guerra civil, se tivesse
Você vê a babaquice, né? Nossa, por que eu vim por aqui? Por quê? Idiota. O meu quartel era responsável pela área da Praça da Sé. E temendo uma guerra civil, uma manifestação, alguma coisa com a eleição da Erundina, eles anularam a primeira baixa de 20 de dezembro. Detalhe, eu não havia conquistado a primeira baixa em 20 de dezembro. Não alcancei o número de vagas assim por um, mas não alcancei. Aí pouco antes de 20 de dezembro, quando teve a definição da eleição, o comando decidiu que não, vamos manter aí o pessoal e tal. Então eles decidiram anular a primeira baixa de 20 de dezembro e juntar a primeira e segunda baixa em 27 de janeiro. E foi isso que aconteceu. E eu saí, oficialmente assim, no contexto da votação, do desempenho, eu saí na segunda baixa. Mas todo mundo saiu na segunda baixa, junto comigo. E aí o Sidney ficou internado, e ele ficou internado lá no HG, lá no Cambuci, se eu não me engano, né? Acho que é o quartel, o hospital que o Márcio serviu. Então, a gente ficou esse tempo, esse ano de 89, a gente ficou meio sem se ver, sem se falar. A gente voltou a se ver, tipo assim, deu dar uma passada na casa dele, assim, um pouquinho depois, lá perto do fim do ano e tal, e aí ele já tinha saído da agência que ele trabalhava, da agência de viagens, ele já tinha saído. E ele tinha começado a trabalhar com o pai dele, na mecânica. E ele nunca mais saiu. Nunca mais saiu. E aí eu comprei... Eu perdi a conta. Teria que parar para lembrar, para pensar em tudo que eu já comprei de veículo desse cara. Comprei uma moto e vários carros. Vários carros. Sempre me facilitou. Assim, com o Sidney é crediário, cara. Ele confia em mim. É igual o Kleber, igual essa motinha aqui. Alguém ia vender uma moto desse jeito? É porque confia, e eu tenho orgulho disso, né? De pelo menos despertar a confiança de algumas pessoas, né? Então comprei vários carros com ele. Vários mesmo. Comprei a moto primeiro, lá naquele ano mesmo, acho que em 90. Acho que em 90. Depois comprei a Brasília, se eu não me engano, enfim. E ele sempre foi meu mecânico, né? Como honesto, tranquilo, de confiança, sempre foi mais fácil. Não é que ele é bonzinho de, ele sempre parcelou, né? Sim, ele sempre parcelou, mas ele sempre teve o lucro dele. Sempre teve. Tá ruim aqui, hein, mano? E aí? A gente consegue aqui? Deixa eu ver. Consegue. Obrigado. Obrigado, meu povo. Obrigado. E aí a amizade foi só se estreitou, né? Eu conheço a família dele, conheço a filha, conheço assim, de convívio, da gente já ter viajado junto e tudo. A primeira esposa dele, a esposa atual dele, conheço todas as doideiras que ele fez, ele conhece todas as doideiras que eu fiz. Já tomamos muita cerveja, muita pinga com limão. Pinga com limão não, pinga com mel, lá no Seu Zé. E sempre foi um cara que eu sempre tive. Ele é um dos poucos, ele é um dos 4, 5 aí
que é constante, que é confiável. Um deles é o Sidney Novaes, 866 Diabão. E aí eu fiz tudo virtual, né? Eu paguei o licenciamento pelo cartão virtual, paguei a placa do carro, né? As placas do carro. Achei que era a placa, mas era as placas. E aí eu pedi para ele passar lá no despachante para pegar a placa para mim. E como hoje eu fui lá para o Jaraguá, é muito mais fácil a volta eu passar por lá. E aí passei na oficina, matei um pouquinho da saudade. Mas foi cansativo hoje. Meu, é muito longe do Morumbi até o Jaraguá, cara. É longe do Jaraguá até Pirituba ali, onde está o Sidney. Já é longe isso. Imagina do Morumbi pro Jaraguá. Preciso lembrar de pôr combustível, hein? Pôr gasolina. Olha o caminhão vindo pra esquerda, vindo pra esquerda, vindo pra esquerda. Ô, City, aí você me arrebenta, hein, mano? Não vou ver as mensagens, não. Daqui a pouco em casa, de boa. Quero tomar um belo de um banhão quente, comer um negocinho e ficar de pé pra cima lá no meu quarto, assistindo o YouTube, meio que sem assistir, sabe? Só deixar ligado. Olha, pegar o Rodoanel hoje, quase 30 km no Rodoanel, velho. Montinho 80, 90, gostei, foi valente pra caramba, não me fez passar vergonha não. Pra você ter uma ideia, de lá do trabalho até lá, tava dando 47 km. Eu segui o Waze à risca. E deu 47 quilômetros. E o susto de eu ter perdido a chave da moto. Perdi a chave. Cheguei na moto, me arrumei tudo, me equipei tudo direitinho, fui pôr a mão no bolso, que fica a chave da moto sempre. Cadê a chave da moto? Voltei na empresa, olhei na minha mesa, olhei em tudo, nada. Fui no prédio, fui lá no refeitório onde eu tinha almoçado, fui na recepção, cadê? Nada. Não, ninguém encontrou. Ok. Aí eu fui na galeriazinha, na recepção da galeriazinha lá que eu deixo minha moto. O último lugar.
Aí o cara me deu a chave. Essa aqui? Rapaz do céu. Eu dou muita absurda sorte. Bom, pediram para eu comprar um pedaço de parmesão. É melhor eu ir. É melhor eu ir. Michael Jackson, o rei ainda vive. É o Rodrigo Teaser? Tributo por Michael James. Michael James. Eita porra, agora tem um Michael James. É meio ridículo isso, né? Michael James. Quero por lá. Rodando valendo. Finzinho da viagem aqui, né? Esperar fechar o semáforo de novo. Para atravessar pro outro lado eu vou fazer merda. Olha o outro. Se a gente enxergar. Olha ela aí, ó. Carrão do caramba. Teria. Mas tem que ser automática. Tem que ser couro. Isso mesmo, mano. Você tá certinho. Eu te peço desculpas.
que a gente é obrigado agora. Que ainda não vai dar, hein? Prontinho. Agora a missão cumprida. Entrar em casa e não precisa sair, por favor. A não ser, claro, que a dona da minha vida precise de alguma coisa. Beijo, tchau.